Olá, tudo bem? Saber não é o suficiente. Devemos aplicar. Querer não é o suficiente. Precisamos fazer. Essa frase é do poeta alemão Goethe. Saber não é o suficiente. Devemos aplicar. Querer não é o suficiente. Precisamos fazer. Temos que ter atitude. Precisamos fazer as coisas acontecer. Não adianta a gente ficar sabendo o que precisa ser feito e não fazer o que devemos fazer. Então isso é muito importante. Muitas pessoas às vezes têm ótimas ideias, mas têm uma dificuldade enorme de levar as ideias para a prática. Muitas vezes procrastinam o fazer as coisas. É importante que a gente tenha atitude, que a gente entenda o que precisa ser feito e tome iniciativa, faça acontecer. Isso é fundamental. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. É o que faz com que sejamos vencedores ou perdedores. É preciso saber a hora certa de agir, o momento certo. É importante ter um diagnóstico da situação, é importante fazer um planejamento, mas igualmente importante é a execução do que a gente pensa, do que a gente planeja. Pense nisso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006, 30 anos de carreira como consultor, 15 anos como investidor. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, da minha experiência, das coisas que eu vivi e aprendi. Muito bem, estamos fazendo o nosso estudo de caso da Oi, esse é o terceiro vídeo do sábado. E eu gostaria aqui, nesse fechamento, chamar a atenção de vocês com relação a algumas questões. Mas antes de qualquer coisa, eu queria trazer uma notícia. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre cibersegurança, né, cybercrimes, e nos Estados Unidos estão seriamente preocupados com isso. A Casa Branca, ela fez uma reunião e convidou CEOs de grandes empresas da área de tecnologia para discutir exatamente esse tema, os desafios cibernéticos. E foi um evento, né, para poucos convidados, e procurou reunir nesta semana que passou as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos para uma discussão sobre os desafios da segurança cibernética após uma série de incidentes de ataques hackers no início deste ano nos Estados Unidos. E esse foi um evento importante, né? Esteve presente executivos da Amazon, da Apple, da Microsoft, da IBM. Isso foram algumas empresas que estiveram presentes nessa reunião exatamente para trocar ideias com o governo americano e tentar encontrar soluções, né? Então, além disso, teve executivos também do JP Morgan, um gigante financeiro americano, presentes também uma empresa de energia, a Southern, estiveram presentes. Enfim, pesos pesados, e a preocupação era exatamente isso, o que fazer diante dessa crescente onda de ataques de hackers e cybercriminosos, e que isso vem incomodando o país, incomodando as empresas. E a ideia exatamente deste evento foi criar um fórum para buscar encontrar soluções, que caminhos seguir, que alternativas se tem para combater isso de uma forma mais rápida, né? Vamos aguardar notícias de desdobramento dessa reunião, mas é importante a gente saber que os Estados Unidos estão preocupados com isso e estão se mobilizando para vamos dizer assim, um contra-ataque, reunindo exatamente os executivos das maiores empresas de tecnologia para discutir esse assunto. No Brasil, nós temos a Oi Soluções se posicionando neste segmento, né? Então, temos aí uma grande estrada para desenvolvimento de produtos, serviços, tecnologias, soluções digitais para as empresas e consultoria. Então é assim que a gente vai ver a Oi Soluções se posicionando cada vez mais no mercado, né?
e muitas vezes fazendo parceria com grandes organizações internacionais, né, para desenvolver soluções em parceria. Muito bem, eu queria também deixar aqui um recado, porque assim, eu tenho sempre dito de que é importante a gente estudar, é importante a gente saber fazer escolhas, e porque essas escolhas vão abrir as portas para possibilidades múltiplas e muito potenciais para o nosso crescimento ao longo da nossa vida. Então, eu queria dizer a vocês que eu fiz essa semana que passou 2 posts no Instagram. Eu fiz um post falando sobre o programa de trainee do Itaú. O Itaú abriu vagas para o seu programa de trainee. Pessoas que estão saindo da universidade poderão acessar pelo site e se inscrever no programa de trainee, passar por um processo de seleção e talvez entrar no banco como trainee. Salário inicial, R$ 7.600. Tem muita gente que se queixa da vida e diz que não tem oportunidades. As oportunidades existem. Está aí a do Itaú, R$ 7.600 para pessoas que estão saindo da faculdade. Qualquer área, não há restrição quanto à área, precisa ter ensino superior, né? Então, está aí a oportunidade. Ah, é a única? Não, a Heineken. A Heineken também abriu um programa de trainee, está divulgando nas redes sociais, eu também compartilhei essa notícia da Heineken. Salário inicial R$ 7.800, programa de trainee da Heineken. O objetivo é desenvolver novas lideranças, eles têm um programa de experiência de líderes, né? Então eles vão oferecer mentoria com gestores de diversas áreas da empresa, desenvolver novos líderes, fazer rotação de cargo dentro da empresa e fazer com que as pessoas participem de projetos estratégicos dentro da empresa. Então, uma excelente oportunidade na Heineken, e está aí o salário, R$ 7.800, salário inicial, gente. Então, veja a importância de fazer o ensino superior. Foi a minha escolha, por exemplo, porque a gente precisa entender que os estudos, sim, têm uma importância. Se a gente não entender isso, fica difícil. Você tem alguns caminhos para fazer sua vida fluir. Um deles é empreender, né? Você, de repente, não precisa fazer um curso superior e pode empreender e ter uma belíssima trajetória de sucesso. Mas se a sua veia não for empreendedora, um outro meio de você construir uma carreira e de você avançar na sua vida é estudando. Então, está aí a prova disso. A Heineken com um salário de R$ 7.800 para pessoas que estão saindo da faculdade e o Itaú com R$ 7.600 para pessoas que estão saindo da faculdade. Um ótimo salário para quem está começando a sua vida profissional, né? E isso mostra que essas pessoas poderão crescer ao longo de uma carreira profissional e poderão ganhar muito mais daqui a alguns anos, né? Quem fizer uma carreira dentro de uma grande empresa dessa pode estar aí com remunerações acima de 25 mil, 30 mil reais. Então isso é uma realidade, sim. Procure as boas oportunidades, elas existem. Procure as boas oportunidades, mas para isso você precisa estar qualificado para acessar essas melhores oportunidades. Não adianta não gostar de estudar, não gostar de ler, não saber escrever direito, não saber se comunicar, né? Então aí você já começa a ficar para trás na competição pela carreira profissional, pela vida profissional. Você vai ficando para trás e aí ficam as piores vagas, as piores oportunidades. As melhores ficam para quem investe no seu desenvolvimento. Isso vale para uma reflexão nesse sábado à noite. Muito bem, falamos então sobre esses programas de trainee do Itaú, da Heineken, falamos sobre a questão da reunião da Casa Branca com empresas de tecnologia para discutir cibersegurança, um tema que entrou na agenda do governo Biden, né? E eu queria agora comentar com vocês o seguinte, precisamos ter atenção com os analistas. Era esse vídeo que eu queria encerrar a noite de hoje com essa conversa. Precisamos ter cuidado com os analistas, precisamos ter cuidado. A gente já fala aqui que a gente precisa ter cuidado com as mídias, né? As mídias tradicionais. Eu não sei se vocês assistiram os vídeos que eu publiquei na quinta-feira. Na quinta-feira eu publiquei 3 vídeos, todos eles falando sobre um evento que a XP fez, a Expert XP, e 3 conferências que eu assisti. Eu procurei então compartilhar as lições que eu tirei dessas conferências que eu assisti.
Uma foi com o Michael Bloomberg, um bilionário, dono de 60 bilhões de dólares. Ele é dono da empresa Bloomberg, né, uma empresa de tecnologia e dados financeiros para o mercado financeiro. Então, é preciso ouvir de forma qualitativa uma pessoa que construiu um patrimônio de 60 bilhões de dólares. Tem muita coisa para nos ensinar e foi uma apresentação muito boa e eu compartilhei num vídeo na quinta-feira as principais lições da fala dele nesse evento da Expert XP. Depois eu comentei um outro vídeo sobre o Larry Fink. O Larry Fink é o CEO da BlackRock. A BlackRock é a maior empresa de gestora de investimentos do mundo. Eles têm sobre a guarda deles, sobre a gestão deles, 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares, você não ouviu errado, 10 trilhões de dólares. Então, os movimentos da BlackRock podem fazer ondas de grande monta, de grande proporção nos mercados financeiros globais. Nos mercados financeiros globais. Podem fazer o mercado subir, o mercado cair. São 10 trilhões de dólares em investimento, percebe? Então, teve uma apresentação do Larry Fink, uma pessoa extremamente respeitada nos Estados Unidos. Quando fala, as pessoas escutam, e ele falou sobre temas muito importantes, sobre sustentabilidade, sobre a questão dos investimentos, sobre a importância de diversificar do ponto de vista de mercado, de não ter suas aplicações apenas, por exemplo, no Brasil, né? de ter uma presença nos Estados Unidos. E teve uma parte da apresentação dele que eu me identifiquei muito, porque ele foi muito ácido e crítico com a mídia, que ele chamou de mídia financeira. Ele disse, essa mídia financeira, ela só quer produzir volatilidade, eles só vivem para produzir ruídos, para criar confusão. E é verdade, e é isso que eu entendo também que acontece. E vale a pena assistir o vídeo, não deixe de assistir esse vídeo do Larry Fink. Teve o do Michael Bloomberg, que eu acho que você também tem que assistir, o do Larry Fink. E no mesmo dia, à noite, eu fiz um vídeo sobre o Chris Gardner. O Chris Gardner é uma pessoa que morou nas ruas nos Estados Unidos, veio da pobreza extrema, chegou a ser preso, desempregado, com um filho, dormindo em banheiros do metrô nos Estados Unidos, e de repente esse cara consegue uma vaga numa corretora, vai trabalhar numa corretora, desenvolve-se nessa corretora, aprende, mostra uma habilidade para investimentos, depois vai trabalhar num grande banco de investimentos dos Estados Unidos e depois abre a sua própria empresa de investimentos. Hoje ele é dono de uma fortuna de 600 milhões de dólares. 600 milhões de dólares. Uma história belíssima, inspirou aquele filme A Procura da Felicidade com Will Smith. Não sei se você assistiu o vídeo, mas recomendo que assista. Uma história de vida incrível, lições maravilhosas, uma reflexão muito profunda sobre esse momento que estamos vivendo com relação à pandemia, com relação à economia e com esse pós-mundo que a gente vai ver a partir do momento que a gente começar uma recuperação. Então, é muito bacana a fala dele. Recomendo que você assista os 3 vídeos. Foram publicados por mim na quinta-feira aqui no canal Viver de Renda. Um vídeo sobre o Michael Bloomberg, outro sobre o Larry Fink e o terceiro sobre o Chris Gardner. Vale a pena. Invista em conhecimento. É o conhecimento que vai libertar você. A ignorância vai lhe deixar aprisionado. Então, prefira se libertar, aprender com os grandes. Temos que aprender lições com quem? Com Michael Bloomberg, com Larry Fink, com Chris Gardner, porque eles têm sucesso, eles conseguiram vencer na vida. A gente precisa aprender com equipes vencedoras, com gente vencedora. É isso que a gente precisa aprender. Não é à toa que eu estou aqui com a camisa de vôlei do Brasil, a camisa da época do Bernardinho, né, que ele foi jogador da seleção, que foi medalha de prata, né? Mas a gente tem que aprender com isso. Mas o Bernardinho simboliza depois, como treinador, uma carreira vitoriosa, uma liderança de nível 5. Já fizemos inclusive alguns vídeos sobre o Bernardinho, as lições que eu tirei do livro dele e de 2 palestras que eu tive a oportunidade de assistir com ele. É um show enquanto palestrante e uma pessoa muito lúcida com relação a esse tema ligado aí à liderança, à disciplina, foco, escolha de prioridades, formação de equipes vencedoras. É um show. Vale a pena, se tiver a oportunidade, ler o livro dele, Transformando Suor em Ouro,
e sempre que tiver uma oportunidade, tiver uma palestra, assista. Você não vai se arrepender. Um ganho enorme de aprendizado. Temos que aprender com isso, com essas pessoas. São elas que podem nos ensinar alguma coisa. Não fique perdendo seu tempo em rede social, não fique perdendo seu tempo em internet com pessoas medíocres, pessoas fracassadas, pessoas que não conseguiram absolutamente nada em suas vidas e você perde o seu tempo muitas vezes nesses ambientes tóxicos. Se livre disso. Se livre disso. Temos que nadar com os tubarões. Essa é a ideia sempre que eu estou aqui desenvolvendo. Mas aí, dito essa questão dos analistas, né, da mídia tradicional, que o Larry Fink foi categórico em dizer, olha, eles só produzem ruído, só produzem volatilidade, só fazem confusão, muito cuidado com a mídia financeira. Eu diria também, muito cuidado com os analistas. Os analistas é uma categoria extremamente perigosa. Há muito analista em banco e em corretora, e você precisa ter muito cuidado com eles. Veja só, no Café com Ações, essa semana, eu fiz um vídeo onde eu comentei que uma analista da Suno, do canal Suno Notícias, tinha dito que as ações da Oi tinham subido na segunda-feira que passou por conta de um investimento de 600 milhões em fibra ótica no Rio Grande do Sul. Aí eu botei o título do vídeo. Suno diz que ações da Oi subiram por causa da fibra. Amanhã será por causa do carboidrato? Fiz uma brincadeira, uma piada, né? Porque só pode tratar um assunto desse como piada. Porque, ora meu Deus, nos últimos 2 anos a Oi fez investimentos da ordem de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais nos últimos 2 anos foram os investimentos da Oi. Aí a analista vem me sair com uma pérola dessa, que as ações subiram porque a Oi investiu 600 milhões de reais no Rio Grande do Sul em fibra. Faz sentido para você? Para mim não fez nenhum. Ou seja, ela não sabe nem o que ela está falando. Não conhece a empresa, não estudou a empresa e não sabe o que está falando. Escreveram alguma coisa ou ela viu uma notícia e reproduziu, entendeu? Mas não há profundidade nesse comentário. Zero de profundidade, né? Então, muito cuidado. E aí eu percebi que foi uma semana dos analistas, porque esse assunto chegou a mim por diversos caminhos. Eu tenho um programa de mentoria, eu faço mentoria individual ou em grupo, já comentei isso aqui, comecei a fazer por demanda, né? Algumas pessoas me procuraram, você não faz uma assessoria individual ou uma assessoria para um grupo de pessoas? E eu comecei a fazer esse trabalho, eu sou consultor e comecei a fazer esse trabalho de assessoramento também, nessa área, né, para entender esse mundo empresarial, para entender o mundo dos investimentos, e a gente faz uma avaliação também das estratégias, né, da diversificação, caso tenha já numa carteira de investimentos, faz uma análise também para definir, vamos dizer assim, um caminho a seguir com relação a investimentos, né? Então esse é o trabalho da mentoria. Acontece uma vez por semana, a cada mês a gente vai fazendo esse trabalho com as pessoas que fazem parte desse programa de mentoria. E aí uma pessoa que eu presto mentoria, ela, na mentoria dessa semana, na terça-feira, ela me comentou: Clóvis, eu tenho um investimento, você sabe, né, minha carteira de investimentos, e eu tenho um investimento em Oi, é um investimento razoável, né, significativo para mim, e eu estou, obviamente, com uma desvalorização esse ano, porque ela comprou já lá na faixa de R$2, R$2 e pouco, foi quando ela comprou as ações da Oi, esse ano, né, e ela me disse, olha, eu opero pela XP. Um analista da XP me ligou perguntando sobre como é que estava, se eu estava precisando de alguma orientação com relação aos meus investimentos. Ela já está na faixa que chama a atenção da corretora e do banco. Lembra que eu já disse aqui que chega uma hora que você tem uma quantidade de dinheiro que você chama a atenção dos bancos e corretoras, eles passam a te procurar. Você se torna visível, porque até um determinado patamar você é um ser invisível. Mas a partir de uma faixa você ganha visibilidade, ganha interesse.
Então ela está nesse patamar já. E aí ligaram para ela e disseram, poxa, você não quer uma orientação? Ela disse, sim, pois não, o que é que você me recomendaria? E aí o analista da XP disse a ela, olha, eu estou vendo aqui que a senhora tem Oi. Eu acho que você deveria vender toda a sua posição em Oi. Ela olhou, ela disse para ele, não é possível que você esteja me dizendo isso. Eu estou tendo uma desvalorização no papel de 42%, 43%. E você está dizendo que eu devo realizar o prejuízo? Essa ação não vai para lugar nenhum. Eu acho que a senhora devia vender as suas ações e investir em outra coisa. Então veja, ela disse, eu não acreditei, meu Deus, como é que ele teve coragem de me aconselhar isso? Então veja, o perigo de uma pessoa que não está preparada, o perigo que uma pessoa não tem estudo, né? Entra num banco, entra numa corretora, começa a investir e aí vem o analista e dá um conselho desse. Inacreditável o conselho que ele deu. Inacreditável. Então veja, muito cuidado, muito cuidado. Você precisa ter atenção, porque muitas vezes esses analistas de banco e de corretoras são muito despreparados. É a conclusão que eu chego. São muito despreparados. Existem pessoas boas, claro que tem, mas existe muita gente despreparada. Existe muita gente verde que iniciou há pouco tempo nos bancos e nas corretoras, entendeu? E que não tem experiência enquanto pessoa especializada na área de investimentos. Então, muito cuidado. Essa é uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. E por fim, na quinta-feira, um assinante também aqui do canal, o Emerson, ele me mandou uma mensagem falando que ele estava numa live da Exame Invest, né, Exame Invest, e que aí tinha 4 analistas falando sobre diversos assuntos e que, em dado momento, se colocaram a falar de Oi. E aí ele pediu para eu ver, para ver a quantidade de asneira que foi dita, entendeu? E realmente eu fiquei chocado com o que eu ouvi. 4 analistas debochando, vamos dizer assim, da Oi. E as críticas são as mais incongruentes possíveis. Eles não sabem absolutamente nada sobre a Oi. Eles não estão estudando a Oi, eles não sabem o que está acontecendo com a empresa, eles não têm noção do que é o planejamento estratégico da empresa, eles não têm noção de nada. E se alvoraram a falar sobre a empresa. Eu aprendi que se a gente não tem informação, se a gente não tem conteúdo suficiente para falar sobre alguma coisa, é melhor ficar calado. Então, na hora que um dos analistas levantou a bola, os outros deveriam ter dito, olha, eu preciso estudar mais, eu não estou acompanhando a empresa. Teria sido honesto da parte deles. Agora, querer ridicularizar a empresa, acaba que quem tem algum tipo de conhecimento percebe que os ridículos foram eles que se ridicularizaram, porque eles não entendem nada. E aí você fica assim, bom, se ele faz esse tipo de análise sobre a Oi, demonstrando total desconhecimento sobre a empresa, será que ele é capaz de produzir uma análise competente sobre a Vale? Sobre a Petrobras? Sobre a PetroRio? Sobre a Magazine Luiza? Será? Não é? Aí eu já fico em dúvida se ele tem qualificação para avaliar qualquer outra empresa. Percebe? É importante entender isso. Então, muito cuidado com os analistas, muito cuidado com esses especialistas. Eu lembro sempre da propaganda da Marina Rui Barbosa. Consulte o especialista, cuidado. Ali é propaganda, ali ela está ganhando cachê para fazer aquela propaganda, não tem problema nenhum. Mas a mensagem é muito perigosa, entendeu? Consulte os especialistas. Porque eu vou consultar esses especialistas da Exame Invest? Óbvio que não.
E falando ainda sobre especialistas, sobre analistas, eu já contei aqui para vocês que eu durante 3 anos eu procurei testar se os meus conhecimentos de fato me permitiam andar sozinho. Tive essa preocupação. Eu disse, bom, eu estou aprendendo, no início eu investia em fundos de investimentos, né? No início da minha vida enquanto investidor, eu investia em fundos de investimentos. Depois que eu comecei a operar sozinho, aí quebrei, aí percebi que eu investi de forma errada, né? Assista aqui o vídeo como eu quebrei na bolsa em 2008. Aí descobri que investi de forma errada. Aí, bom, eu aprendi e disse, bom, agora eu vou voltar para a bolsa e investir de forma correta. E aí fiz essa volta. E desde então comecei a ter sucesso na bolsa, né? E aí, durante 3 anos, eu tinha ainda essa dúvida, será que investindo com um pessoal, um time de especialistas de um grande banco, eu posso ter mais sucesso do que sozinho? Eu tinha essa dúvida, eu digo, eu vou testar. Então eu passei 1 ano, a Bradesco ainda tinha corretora, né? Agora eles estão com a Ágora, mas eles tinham na época a Bradesco corretora, e eu comecei então a investir com a Bradesco corretora, e aí sempre tinha a carteira da Bradesco corretora e a minha carteira. Aí depois ainda com o Bradesco eles tinham a Bran, a Bradesco Asset Management, que é para investimentos mais qualificados. E aí eu comecei também a investir com a Bran. Tinha carteira de investimentos da Bran, com ações americanas, e eu tinha a minha carteira de investimentos. Depois mudei para o Santander, a Santander corretora, então tinha a carteira recomendada do Santander e eu tinha do lado a minha carteira, sempre fazendo a comparação da carteira deles e da minha carteira. Eu também fazia investimentos independente do que eles aconselhavam, da carteira recomendada deles. E depois mudei para o Safra. Aí com o Safra ainda, bom, eu pensei, né, antes da propaganda da Marina Rui Barbosa, eu pensei, bom, o Safra é um banco voltado para um público de alta renda, né, com o público executivo, imagino que eles tenham realmente excelentes profissionais nessa área. E apliquei em 2 fundos de investimentos, com ações americanas e ações alemãs, na Bolsa Alemã. E aí mantive minha carteira também em paralelo. Nesses 3 anos, o que foi que eu cheguei de conclusão? Minhas escolhas foram sempre mais acertadas do que as carteiras da Bradesco Corretora, da Santander Corretora, da Bradesco Asset Management e do Safra. As minhas escolhas sempre performaram melhor do que essas escolhas feitas pelos especialistas. E o do Safra, eu fiquei amigo dele, a gente se encontrava, às vezes almoçava e tudo, e ele dizia, poxa, sua carteira está bombando esse ano, né? Isso foi na época do impeachment da Dilma, a minha carteira performou muito bem naquele ano do impeachment. E ele disse, nossa, sua carteira está explodindo, você tem que vir trabalhar com a gente. E eu fiquei com aquilo como elogio, óbvio, né? Não fui trabalhar no Safra, mas a ideia é essa. Quer dizer, se você investir em conhecimento, se desenvolver, vai chegar um momento que você vai ter a convicção do que fazer. E nesta hora, você se liberta completamente e deixa de ficar refém desses especialistas, desses analistas de banco de corretoras. Porque sim, existe gente boa, não estou dizendo que não existe, existe. Mas existe muita gente aí perdida. Está aí essa turma aí da Exame Invest, com todo o respeito que eu tenho, que eu possa ter para com eles, do ponto de vista dos outros conteúdos que eles trataram. Mas essa parte que eles falaram da Oi foi um desastre. Um desastre. Mostrou a absoluta incapacidade de falar sobre a empresa. Não conhecem nada sobre a Oi. Viram uma fotografia da Oi que entrou em recuperação judicial e que quase faliu. Essa é a fotografia que está na cabeça deles. Daí em diante eles não sabem mais nada. Sabem que a empresa está vendendo ativo e que a empresa está vendendo os ativos todos e que o que vai ser da empresa depois que vender tudo? Foi a pergunta de um. Então, conhecimento zero. Zero, zero, zero. Então, deveriam ter ficado calados, todos eles. Não deveriam ter abordado o tema, porque fica feio.
Você vai falar sobre uma coisa que você não sabe, que você não conhece. Aí você ridiculariza alguma coisa, mas o ridículo é você, porque demonstra, à luz de quem sabe alguma coisa, que você é muito fraco, né? Então esse é um ponto que eu quero falar a respeito disso. Aí teve esse outro da Suno, que quis dizer que os 600 milhões de investimento do Rio Grande no sul do Brasil era o que estava fazendo a ação subir. Nos últimos 2 anos a empresa investiu 15 bilhões. Foram os 600 milhões no sul do Brasil que fez a ação subir. Quer dizer, não sabe para onde vai. E ainda teve esse outro da XP, que foi grave também, que aconselhou a menina que está no programa de mentoria comigo, que deveria vender as ações da Oi com um prejuízo, realizando um prejuízo de 43%, 44%. Então, muito cuidado com essa turma. E o que fazer diante disso, né? O que fazer é que você precisa investir em conhecimento. Ainda sobre essa parte dos analistas, só para fechar, teve um outro inscrito do canal, o Eudes Araújo, que me mandou uma mensagem. Boa noite, Clóvis. Gostaria de relatar que teve um analista do BTG, que eu tenho conta lá, que entrou em contato comigo para falar sobre minha carteira de ações. E também perguntou quantas ações eu tinha, eu respondi que tenho 4, e aí ele disse que eu estava com muito poucas ações, que eu deveria ter pelo menos uma carteira mais diversificada, com 15 ações, e além disso ter título do Tesouro e fundos imobiliários. BTG, o analista, que o cara tinha que ter 15 ações e ter título do Tesouro e fundos imobiliários. Aí eu disse a ele que muito obrigado, mas que eu preferia continuar com a minha estratégia. E aí ele me mandou uma mensagem e disse: obrigado por seus videoaulas, Clóvis, e se não fosse isso eu poderia estar caindo na conversa dos analistas. Fica com Deus. Eudes Araújo. Então veja, é isso. Muito cuidado porque você lutou para ter o seu dinheiro. Então você tem que saber também o que fazer com o seu dinheiro. Porque esses analistas, eles todos são carteira assinada. Se você perder dinheiro, não muda nada para eles. O dinheiro não é deles. O deles está garantido. Então cuidado. Essa é a reflexão para a gente encerrar a noite. Hoje é sábado à noite, vamos partir para uma pizza, um bom vinho. Amanhã a gente continua. Deixa o like, compartilhe com os amigos, fica com Deus e até a próxima. Tchau.